Enfim, vamos lá. Tabela da Kings League Brasil, segundo split. Nesse momento temos desempenho em primeiro com 5 jogos, 5 vitórias, 38 gols marcados, 19 gols sofridos e 19 de saldo positivo. Segundo lugar, G3X, logo na cola ali com 4 vitórias, 1 derrota, 34 gols marcados, 17 gols sofridos e 17 de saldo. Fluxo, terceiro lugar, 4/1. 29 gols marcados, 22 gols sofridos e 7 de saldo. Dendele, em quarto lugar, também com 4/1. 19 gols marcados, 22 sofridos e menos 3 de saldo. Loud em quinto, 2/3, 27 marcados, 23 sofridos, 4 de saldo. Podpah Funkball Clube em sexto, 2/3, 29 e 0. E Capim em sétimo, fechando a lista ali dos classificados para mata-mata até agora, né? Até o dado momento, com os mesmos 2/3 de Loud e Podpah Funkball Clube, só que com 21 gols marcados, 24 sofridos e menos 3 de saldo. Em oitava, Fúria, que talvez seja a surpresa negativa do campeonato, né? 1 vitória, 4 derrotas, 20 gols marcados, 33 gols sofridos, segundo pior saldo, terceiro pior saldo da competição, 1 gol atrás do Dibrados e do Nivelados, que estão empatados como pior saldo definitivo, né? Dibrados, nono lugar, 1/4, 20 marcados, 34 sofridos e menos 14 de saldo. E em último, o Nivelados, 0/5, 20 marcados, 34 sofridos e menos 14 de saldo. Nessa rodada, nós teremos nada mais, nada menos que Capim e Nivelados, 5 horas da tarde. Ou seja, nesse jogo aqui, Capim e Nivelados, o Capim vai querer ganhar, evidentemente, porque ele tá quase saindo da zona dos classificados, pode sair se perder essa rodada, mas se ele vencer, ele já vai para um 3/3, provavelmente ganha pelo menos uma posiçãozinha aqui de Podpah Funkball Clube ou Loud, a não ser que os dois vençam também. Capim vem com um treinador novo e vai ter esse jogo contra o Nivelados, que até agora é a pior equipe da competição. Então é uma boa chance pro Capim para dar mais uma respirada e ter mais uma tranquilidade em relação a estar presente lá no mata-mata. Beleza? Ponto. Já pro Nivelados, por outro lado, o Nivelados vai pegar um time que tá na parte de baixo e o Nivelados precisa ganhar por quê? Faltam 4 jogos para acabar essa fase. Se o Nivelados ganhar 3 dos 4, se o Nivelados não ganhar nenhum, tá fora. Se ganhar um, tá fora. Se ganhar 2, tá fora. Ou seja, jogou 5, perdeu os 5, ele vai jogar 4 agora. Se ele perder 2, ele já tá fora. Se ele ganhar 3, existe um mundo pequeno dele se classificar. Para ele se classificar, com certeza, ele tem que ganhar 4 dos 4 jogos que faltam. Ou seja, Nivelados e Capim é uma final pro Nivelados. Ah, mas todo jogo é final pra todo mundo. Sim, mas eu tô falando pro Nivelados no sentido literal, assim, de que, tipo, se perder, mano, tá fora, tá ligado? Praticamente eliminado. Então o Nivelados vai jogar o jogo da vida aqui. Vai ser um jogo muito importante, por mais que seja 5 horas, que quem perder aqui vai se complicar. O Nivelados muito mais do que o Capim, mas o Capim também, mano, pra não ter a chance de sair dos 7 primeiros nessa rodada, até porque depois o Capim tem um jogo difícil contra a Loud, que é bem complicado. Esse jogo é às 5 horas. Às 6 horas, temos um jogo que já prometia antes dessa treta toda de agora, que é Loud e Fúria. Por quê? Loud e Fúria são as duas equipes que, primeiro, já tem uma rivalidade. Segundo, rolou a treta lá entre questão de cabine, responde de um lado, responde do outro. Então esse jogo aqui já é um jogão por si só. Aí a gente entra em um cenário. No segundo split, a Loud é um time que até agora é melhor do que a Fúria. Tem 17 de saldo a mais, tem 1 vitória a mais, tem 10 gols sofridos a menos e tem 7 gols marcados a mais. Loud é melhor que a Fúria até agora. Ponto. É indiscutível. Mas, no histórico da Kings, somando o primeiro split, somando o Kings Cup, somando o caralho a 4, a Fúria é o time mais vencedor dentre os clubes brasileiros na Kings League. O que isso significa? Todo jogo da Fúria a gente está esperando ali algum tipo de recuperação, retomada, uma virada de chave para que eles voltem a ser a Fúria que a gente já se acostumou a ver. Não tô falando de ganhar tudo, mas de competir e de ser um time muito chato de ser batido. Só que ainda tem um adendo. A Fúria já tá no Mundial? Beleza, tudo bem. Mas se ela quiser disputar
esse split de forma digna, e aí a gente vai colocar e ficar no mínimo entre os 7, ela precisa ganhar esse jogo também, porque ela tá 1/4 e ela pode ver a distância para os 7 primeiros, aumentando para 2 jogos, faltando 3 para acabar depois desse se ela perder. Já a Loud, por outro lado, se perder esse jogo ficar 2/4, pode ser ultrapassado pelo Funkball, pode ser ultrapassado pelo Capim. E nesse momento, ela já tem 2 vitórias de distância para o quarto colocado. Então é muito importante que ganhe para distanciar da parte de baixo e para colar na parte de cima. Porque é impossível que Dendele... É impossível não, mas é muito difícil que Dendele, Fluxo, G3X, Desempenho... Já é impossível que Desempenho e G3X vençam porque eles vão se enfrentar. Mas é muito difícil que, por exemplo, Dendele, Fluxo, G3X, todo mundo vença. Então, se a Loud vencer esse jogo, inevitavelmente ela vai ficar uma vitóriazinha ali de passar alguém que tá ali na frente. Então é importante pra caramba pontuar nesse sentido. Às 7 horas da noite teremos Fluxo e Funkball. E nesse jogo aqui, a gente está falando do terceiro colocado que briga pela primeira posição. A tabela não nega, literalmente uma vitória de diferença para o Desempenho. Desempenho vai pegar um jogo dificílimo contra a G3X. Então o Fluxo vai estar jogando um jogo muito importante. Ah, Renato, mas tu acha que tem chance do Fluxo ficar de fora dos 7 primeiros? Não. Já ganhou 4, tem mais 4 jogos para jogar. Existe um mundo que com o que pontuou até agora já classifica e ainda assim acho que dentro dessas 4, o Fluxo ainda vai ganhar outras partidas. Então a preocupação em relação ao Fluxo agora é brigar por uma posição mais alta, para no mata-mata pegar um time da posição mais baixa ou para, se possível, ficar em primeiro, porque é uma possibilidade. Já o Funkball entra numa situação mais parecida com a do Capim, que é a seguinte: 2/3, 29 gols marcados, 21 gols marcados, tem um ataque melhor. Só que o Capim tem uma defesa melhor que a do Funkball, porque o Capim tomou 24 e o Funkball tomou 29. Então, tipo assim, a situação parecida, muito parecida, são campanhas bem parecidas, só que o Podpah Funkball vai querer, sair dessa zona perigosa e ir para uma zona mais confortável, entendeu? Então, é um jogo que vai ser, tipo assim, literalmente, cara, é porque vai chegando esse momento da competição, fica repetitivo, mas todos os jogos ficam sendo muito importantes, né? Todos os jogos ficam sendo, imprescindíveis para a campanha dos seus times. Desempenho e G3X é o jogo do horário prime, né? 8 da noite, é o horário que todo mundo, anseia. Só que eu vou falar desse aqui por último, porque para mim esse aqui é o jogo da rodada. Então, vou falar do jogo das 9 horas, que é Dendele e Dibrados. O Dibrados tem mais 4 jogos por jogar. Perdeu os 4? Tá fora. Perdeu os 3 e ganhou 1? Tá fora. Perdeu 2, ganhou 2. Existe um mundo muito pequeno de se classificar com 3. Perdeu 1, ganhou 3. Muito provavelmente passa com 4 vitórias. Se ganhar todos, passa certeza, matematicamente, com 5 vitórias o time se classifica. O ponto é, o jogo é contra o Dendele, que vem sendo um time chato, que às vezes não performa o futebol mais brilhante, mas tá sempre vencendo ali. Então, o Dendele vai querer se aproximar da liderança, e eu vou falar uma parada aqui, tá? O Dendele, pro Desempenho, por exemplo, ele é tão perigoso ou mais perigoso que o Fluxo. Por quê? Se o Desempenho vence o G3X, o Desempenho fica 6/0, faltando 3 jogos, né? E o G3X ficaria 4/2, faltando 3 jogos. Se o G3X para passar o Desempenho precisaria ganhar 3 e o Desempenho perder 3. Por quê? Porque o Desempenho teria vantagem no confronto direto. Então, se as duas equipes ficassem com 6 vitórias, o Desempenho ficaria na frente, tá ligado? Se as duas ficassem com 7 vitórias, o Desempenho ficaria na frente. O Fluxo também tem essa situação de, no confronto direto com o Desempenho, ter perdido. Então, para passar o Desempenho, precisa passar em número de vitórias. Ou seja, se a gente ganhar 5, eles têm que ganhar 6. Se a gente ganhar 6, eles têm que ganhar 7. A mesma coisa que serve para o G3X. Já o Dendele especificamente tem um outro cenário. Porque o Dendele não teve confronto direto com o Desempenho, tá ligado? Então, se acontecer isso, e o Dendele ganhar essa rodada, e o Desempenho ganhar essa rodada, o Dendele, se ganhar do Desempenho, ele passa o Desempenho, porque ele vai ter o mesmo número de vitórias, mas ele vai ter um confronto direto a favor deles. Então, cara, nesse momento, a briga pela liderança tá aqui, entre esses 4. Desempenho, G3X, Fluxo e Dendele. Desempenho já enfrentou o Fluxo,
Desempenho vai enfrentar o G3X agora. G3X, eu acho que ainda enfrenta Desempenho, Fluxo e Dendele. Porque eu acho que enfrentou Loud, eu acho que enfrentou Funkball, eu acho que enfrentou Capim, enfrentou Fúria, enfrentou Dibrados, mas não enfrentou Desempenho, Fluxo, Dendele e Nivelados, né? Então é importante pro G3X também, porque a gente não tem a noção do G3X em relação ao confronto direto contra as equipes que estão bem posicionadas na parte alta da tabela. Então vai ser um jogão. Esse Dendele de Brados promete muito, porque vale a vida pro Dibrados, e é muito importante pro Dendele, porque o Dendele praticamente já tá no mata-mata. Só que praticamente já estando no mata-mata, o que ele vai querer? Vai querer brigar pela liderança para talvez ir pro Mundial de forma direta. Então vai ser importante pra caralho esse jogo pros dois. E pra fechar, mano, pra mim o jogo da rodada, Desempenho G3X, jogo das 8 da noite, primeiro colocado contra o segundo colocado, as duas equipes de melhor saldo de gols. Desempenho tem 19 de saldo, o G3X tem 17 de saldo, até a última rodada o G3X tinha um saldo bem maior até que o do Desempenho, só que o G3X perdeu e o Desempenho goleou o Nivelados, então acabou que teve essa mudança. São dois times, os únicos dois times na competição que marcaram mais de 30 gols. O Desempenho marcou 38 e o G3X marcou 34. E são os dois times da competição que sofreram menos gols. O G3X é o que menos sofreu 17. E o Desempenho sofreu 19, entendeu? Então, tipo assim, é um jogo muito importante porque se o G3X vencer, ele empata em 5/1 com o Desempenho, mas ele tem uma vantagem sobre o Desempenho, que é o confronto direto. Então, para o Desempenho passar o G3X, ele teria que, em alguma das 3 rodadas, ganhar numa rodada que o G3X perdesse. Porque, nesse momento, o G3X já estaria na frente do Desempenho no critério de confronto direto, e o que teria que ter de diferença é um time ter uma vitória a mais que o outro, e complicaria muito pra gente para passar o G3X em algum cenário. Agora, se o Desempenho vence esse jogo, foi o que eu falei, eu tento ser sempre o mais pé no chão possível e imaginável de todas as formas. Às vezes vocês até brigam comigo aqui, né? Pô, Renato, você tá sendo muito pé no chão, confia e tal. Mas se acontece um cenário da gente vencer esse jogo, a gente abre 2 vitórias de vantagem para eles e eles teriam que vencer 3 jogos a mais que a gente nos 3 que faltassem. Ou seja, eles teriam que vencer todos e a gente perder todos até o final da competição depois desse jogo para passar. Entendeu? E aí, mano, ficaria muito ali com o Dendele, que ainda tem um confronto direto, com o Fluxo. Só que a depender de como acontecer essa rodada, talvez já não estaria mais a 1 de diferença, né? Então, cara, é uma rodada muito importante. A gente, tipo assim, talvez tenha convidado na nossa cabine só pra iniciar a live ali, mas nos jogos em si não vai ter convidado na nossa cabine nessa rodada, por quê? Cara, a gente vai estar muito focado em todas as partidas, porque todas as partidas têm uma importância fenomenal pra gente na tabela. Capim e Nivelados não tanto. Loud e Fúria já tem mais, mas menos do que os outros jogos. Agora, Fluxo e Funkball, mano, é importante pra caralho, porque o Fluxo tá com 4 vitórias e a gente tá com 5. Dendele de Brados é importante pra caralho, porque o Dendele tá com 4 vitórias e a gente tá com 5. E desempenho G3X eu não preciso falar, né? Não preciso falar, tá ligado? É foda. Mano, eu diria, cara, que... Porra, eu acho que desde que eu me joguei nesse mundo de Kings, esse jogo vem pra ser um dos mais importantes aí, mano, tá ligado? Eu botaria aquele Loud Fúria lá de semifinal e esse aqui. Só que aquele Loud Fúria, a depender do resultado dos outros jogos, ainda dependia muito da final pra ver quem ia pro Mundial. Nesse aqui, mano, dependendo do que acontecer, você pode colocar um pé e meio no Mundial, entendeu? Claro que é difícil pra caralho, né? Tem que ter calma pra ver como é que as coisas vão ser, mas é uma possibilidade. Então, esse jogo eu acho que é um dos mais importantes da minha vida desde que eu me envolvi com a Kings, entendeu? Não acho que tenha muita coisa diferente disso. Imagina, mano, se a gente consegue... É claro que, mano, eu vou ser muito sincero, eu não gosto nem de pensar muito nisso, porque eu acho que eu enlouqueço. Mas imagina um cenário que a gente consegue se classificar pro Mundial, mano. Que loucura que seria. Imagina, tipo, indo pra... Pô, primeiro momento de projeto, primeiro split da cabine, primeiro split desse time, assim, já unido ali e tal. Imagina, a gente bate o Mundial, moleque. Caralho, ia ser... Assim, eu acho que nem os meus melhores sonhos eu consegui imaginar isso. Minha primeira preocupação era ter um time que competisse, tá ligado? Mano, a gente compete, a gente vai pra jogo sem se dar por perdido, a gente vai lutar. E aí ganhou a primeira, eu falei, caralho, vamos, mano, porra, olha aí. Aí ganhou a segunda, mano.
Eu, caralho. E aí, parece que até agora a ficha não caiu muito de tudo que tá acontecendo, entendeu? É uma loucura, cara. É uma loucura. Além da classificação, ainda passaria pra semi direto. Então, cara, é que, ô Cronos, pode parecer muito louco eu falar isso, mas eu tento ser tão pé no chão que eu nem tô pensando em título, tá ligado? Eu tô pensando só no jogo de segunda, tá ligado? E aí é claro que se terminar a tabela e, pô, ficar em primeiro, pô, classificou pro Mundial e já entra na semifinal, então, porra, tu tem que pensar em título. Mas nesse momento agora, estamos indo pra sexta rodada, eu não consigo pensar, entendeu? Tá ligado? Quais são os 4 jogos de desempenho? Cara, então, a gente enfrenta G3X, a gente enfrenta o Dendele, a gente enfrenta o Podpah Funkball Clube e a gente enfrenta o Capim. Ou seja, a gente enfrenta o segundo, o quarto, o sexto e o sétimo. E já saiu o horário aqui, né? Voltamos pro primeiro horário na segunda-feira do jogo contra o Funkball. Voltamos ao primeiro horário. Ainda tem G3X e Dendele? Cara, o G3X ainda enfrenta todos os times da parte de cima aqui. Enfrenta o Dendele, enfrenta o Fluxo, enfrenta o Desempenho. Todos os times que estão ali no top 4, o G3X enfrenta ainda, entendeu? E aí enfrenta o Nivelados, que é o pior da competição até agora, né?